E falar um pouco da polícia, né? Porque eu vejo essa importância da gente trazer mais a polícia, porque do nosso lado, porque sempre que acontece alguma coisa com a gente, com a família da gente, quem é a primeira coisa que a gente pensa? Em quem a gente pensa? Quem vai me ajudar? Polícia. E nos bairros a gente vê um pouco de distância, às vezes a molecada valoriza outras situações, né? Que não é a real, porque na hora que acontece alguma coisa com a gente, onde a gente vai buscar o socorro é na polícia. Eu falo isso por experiência própria, já tive várias situações assim na minha vida e tal, que a gente se vê, né, uma complicação e aí eu tenho que buscar um socorro na polícia. E o esporte, ele fez parte aí da minha formação aí eu treino jiu-jitsu desde os 16. Já faz 21 anos que eu treino jiu-jitsu. E ele fez muito parte da minha formação como pessoa. E hoje na minha profissão ele ajuda. Eu já estou há 17 anos quase na polícia. Ele me ajudou, sempre me ajudou na polícia e na minha formação policial também. Agradecer a presença de todos aí. Só para falar o meu currículo na polícia, né? Desculpa ficar sentado, pessoal, é que eu fiz uma cirurgia no tornozelo. Então não estou conseguindo ficar muito tempo em pé. E, enfim... Eu tenho 17 anos praticamente de polícia, eu entrei como agente, depois eu entrei em 2006 para delegado, então tenho quase 11 anos aí de delegado de polícia. Trabalhei em homicídios, que nem o Dr. Paulo, depois eu fui para o GOI, que é o Grupo de Operações Especiais, depois eu fui para o GER, que é o Grupo Especial de Resgate de Refém, e hoje eu sou o supervisor do GARRA, né, de São Bernardo do Campo. Então, 90% da minha trajetória na polícia sempre foi operacional, foi assim, ó, do jeito que vocês estão me vendo agora, praticamente todos os dias, né? E esse cara do meu lado, né, que a gente está junto desde o início, dividindo viatura aí. Então, da mesma forma que a gente cria um vínculo dentro do tatame, a gente cria um vínculo também quando a gente tem uma profissão de risco, né? Então, por exemplo, eu e esse cara aqui, a gente já passou por coisas que espero que nunca vocês precisem passar, né? A gente já viu muita coisa que não é legal e essa pressão, esse cotidiano violento e traumático cria um vínculo muito grande entre as pessoas. Então eu posso dizer que eu passo mais tempo com esse cara do que com a minha mulher, com a minha família em casa. Então assim, a gente cria uma amizade enorme. Da mesma forma vocês, dentro de um tatame, também posso falar isso por experiência. Vocês participam de competições, fazem campeonatos, isso aqui é uma equipe, cara. Então isso aqui tem que ter uma união, tem que ser uma família, entendeu? E vocês vão ser forjados mesmo no fogo, mesmo, na porrada. Entendeu? Isso cria um puta de um vínculo entre vocês e não pode ser desmanchado, né? Não pode ter desavença dentro do tatame, nós temos um lugar sagrado, a gente brinca, né? Respeito máximo. No tatame não é lugar de brincar. Tatame, depois a parte de jiu-jitsu, os professores aí vão falar, tal, mas tem que ter um respeito. Esse mesmo respeito que vocês têm que ter aqui, vocês têm que ter fora daqui. Vocês têm que ter na sua casa, vocês têm que ter com a sua família, com seus pais, com suas mães, com os seus avós, irmãos, enfim, vocês têm que respeitar, e não só a família, respeitar todo mundo que está em volta de vocês, mas a família é a coisa mais importante que a gente tem, a família é a base de tudo. Quando você está na quebrada lá e tem um moleque trabalhando no molho lá na biqueira lá, e o cara te chama para fazer um tempinho ali, ô, vamos ali, pá, fica meio dia ali comigo ali, fazendo uma vendinha no molho, você está ligado do que eu estou falando, todo mundo que sabe. Não é porque o cara é legal e o cara está querendo te dar, é porque ele quer mais um trouxa para fuder, entendeu? Porque ele sabe que ele fez uma opção errada. E ele falou, porra, tô na merda, fiz cagada. Então, pô, preciso fuder mais um trouxa. Desculpa o português, eu vou falar mesmo a real, porque aqui, pô, nós estamos entre homens e vou falar o papo reto. Então ele não tá falando pra te ajudar. Quando ele te chama pra fazer uma fitinha pra roubar uma motinho, pra você ficar na quebrada dando rolezinho, não é porque é da hora, é porque ele quer um trouxa pra se fuder junto, cara. Isso é ilusão. Isso é ilusão, porque a partir do momento que você entra nisso, nessa vida, você não sai mais, cara. E não interessa se você é menor de idade, eu vou lá, vou ficar um mesinho ali, daqui a pouco eu saio. Daqui a pouco você tem 18 anos, meu irmão, e aí a casa caiu. E aí você não tem mais opção nenhuma na sua vida a não ser ficar fazendo isso. Então, pensem nas oportunidades que vocês têm. Quando vocês tiverem um convite, cara, trabalhar dá trabalho, estudar dá trabalho, mas é o único caminho que te leva para algum lugar. E eu já aprendi de tudo, cara. Já aprendi de sequestrador, traficante, ladrão de banco, ladrão de residência, fraudador do INSS, estelionatário, tudo que você pode imaginar, nós já pegamos. Cara de partido, PCC, o caramba tal. Todo cara do PCC, eu tenho isso gravado, que eu faço filme. Todo cara que eu prendi do PCC, não interessa se o cara tem uma responsa ou não,
Se o cara é da cúpula ou se o cara é lá de baixo. Todos os caras eu perguntei, e aí, meu irmão, vale a pena ser do partido? Não. Todos os caras falaram pra mim, se eu soubesse como era, eu não tinha entrado. Essa vida de criminalidade e tal, é ilusão, mano. Não leva pra nenhum lugar. Aliás, leva pra 2 lugares. Cadeia e caixão. Não tem pinote. Droga também, mó roubado. Se fosse bom, não chamava droga. Né? Autoexplicativo. Não vale a pena. Então, pô, pensem nisso. O maior valor que vocês têm hoje, é o maior bem disponível, que é custo zero. Vocês não têm gasto para ter hoje, é tempo. Gastem o tempo da maneira correta. Administrem o tempo de vocês. A oportunidade para fazer cagada, todo mundo tem. Sempre vai ter um cara lá que vai chamar um camarada, um parceiro lá que vai, pô, mano, vamos ali, não sei o quê. Um bang da hora para fazer. Cara, pense. Conversa, às vezes dá vergonha de conversar com o pai e com a mãe, conversa com o Geraldo, conversa com os faixa preta, conversa com quem é um pouco mais experiente que vocês, conversa com a gente, chama para trocar ideia. Que tem assunto que dá vergonha de falar com o pai e com a mãe, tá ligado? Sem munição, tá sem nada. Isso aqui é um fuzil AR-15. E o fuzil AR-15 ele tem várias possibilidades de configuração. Então você consegue montar ele para várias funções específicas. Então esse aqui é um fuzil que está montado, é o que a gente chama de um sniper urbano, tem uma luneta que aproxima de 1 até 6 vezes de aumento. O calibre dele é o 5.56, né? Doutor, qual é o alcance dela? Então, puta, é super teórico isso, não vou me alongar. Mas isso aqui a gente consegue atirar mais ou menos até uns 300 metros com eficiência, né? Com energia. Mais ou menos. Ah, é bem mais. É bem mais. É. O que acontece? Isso é uma discussão, eu não vou me aprofundar porque é super teórico, mas assim, até onde chega o tiro é uma coisa, até onde chega o tiro com energia para executar trabalho é uma outra questão. Então assim, a gente trabalha com isso, com esse comprimento de cano, eu consigo ter um range de atuação de até 300 metros, com eficiência, com punch. É muito difícil para ser policial. Como que você fez? Quais foram os primeiros passos que você seguiu para chegar onde você está agora? Não, é difícil, tem que estudar. Então, assim, como eu disse, né, no começo, eu entrei primeiro como agente de telecomunicações, que é uma das funções da polícia. Na época eu fazia faculdade de Direito, que meu objetivo era ser delegado de polícia. Então eu entrei como agente de telecomunicações. Na época não era necessário você ter 3º grau para essa função. Hoje ainda não é, né? Agente de tele não é. Enfim, fiquei trabalhando 4 anos como agente de telecomunicações e depois eu me formei. Então eu trabalhava de dia e fazia a faculdade de Direito à noite. E aí eu me formei e eu fiz 2 concursos para delegado. Eu fiz em 2003 e não passei. Continuei estudando, fiz 2 anos de cursinho e em 2006, já formado em Direito, eu entrei para delegado de polícia. Então assim, é difícil, é uma prova complicada e o mais difícil, eu acho que não é nem a prova, posso estar errado, mas é a concorrência. Então assim, não adianta você passar na prova, você vai competir com as melhores notas. Então a concorrência é muito forte. Então você vai fazer a prova, quantos candidatos são provados? O último concurso para agente policial teve 74 mil candidatos. São 74 mil e poucas vagas? Agente policial, é menos vagas. Menos vagas? É. Então vocês veem aí a competição, então não adianta. Por vaga? Não, quantos candidatos por vaga? Não, nem sei é 700. 700, então você está com cada vaga, mais ou menos. Para cada vaga para você entrar, você está concorrendo mais ou menos com 700 pessoas. Então são 700 pessoas preparadas, né? Vamos falar que tem ali 20% ali que está fazendo por fazer para tentar a sorte e o resto estudou muito. Então é difícil, a concorrência é muito grande, mas vale a pena. E se você quer, vai para cima. Eu fiz 4 concursos. Eu fiz um para investigador, não passei. Fiz um para agente, passei. Depois fiz um para delegado, não passei. E falei, vou passar nessa bagaça. Aí fiz mais um curso, fiz mais 2 anos de cursinho e passei. Então, e sou absolutamente grato porque essa persistência, essa formação, posso dizer que me fizeram a pessoa que eu sou hoje, entendeu? Então assim, me considero uma pessoa super bem, não é de dinheiro, nada disso, mas tenho uma vida super gostosa, super legal, não passo vontade de nada, pago minhas contas, durmo sossegado em casa, tenho uma família legal, amigos
importantíssimos. E é isso aí. Se você quer, se você tem isso são os melhores. A melhor coisa que você tem. Os amigos. Então, família também, senão toma uma porrada ali. Aí, então é isso, assim, se você tem um objetivo, não desiste, não é fácil. Não vai conseguir de primeira, é muito difícil isso. Mas se você tem uma meta, vai pra cima que dá. E tem idade, Rui, por exemplo, uma pessoa de mais idade? Não. Não tem ideia, não tem idade, porém, hoje existe um TAF, né, um teste de aptidão física. Então você vai, que é uma etapa do concurso. Então você vai passando nas provas, tal, vai chegar no momento que você vai ter que se botar a prova fisicamente. Porque o trabalho de polícia, ele, apesar de não ter uma idade limite, você tem que ter uma condição física diferenciada. Porque você faz muito esforço físico, né? Óbvio que dentro da polícia você tem diversas funções. Então tem funções administrativas, funções operacionais. As operacionais são as muito mais legais, né? Porém você tem que ter um condicionamento, você tem que ter um treinamento, você tem que ter uma rotina de treinamento técnico, uma rotina de treinamento físico. E o esporte está totalmente ligado a isso aí, completamente alinhado com isso, entendeu? Então não é legal você entrar muito velho, porque você não vai conseguir fazer as coisas que você teria que fazer, né? Ou vai ter muita dificuldade, né? E uma coisa que eu aprendi na polícia é assim, e serve para a vida também, é assim, quem tem sócio tem patrão. Então a partir do momento que você anda com outro cara dentro da viatura, eu não posso ser uma âncora para esse cara aqui. Eu tenho que ter uma condição técnica de ajudar o cara se tiver um perrengue, entendeu? Então se ele é preparado, eu tenho que ser pelo menos perto dele preparado igual. Porque eu não posso ser o fator que vai atrapalhar numa missão. Eu tenho que ter capacidade de fazer tudo que ele vai fazer também, entendeu? Então, quem tem sócio tem patrão. Se você tem alguém que trabalha com você, você tem que ser tão bom quanto. Então, para quem já faz jiu-jitsu, aí a molecada que já tem um condicionamento, né? Então, só estudar. Meio caminho andado. Meio caminho andado. Meio caminho andado. Como que é o seu nome, cara? Ah, tem um aqui. Como? Gustavo, Gustavo, qual que é a sua pergunta, Gustavo? como que funciona essa faca? Como funciona essa faca? Faca assim, ó. Você saca da faca e aí você faz o que você tem que fazer. Aí pode ser cortar um pão, passar manteiga, pode ser um monte de coisa. O que mais? O que é aquele negócio que fica aqui? Isso aqui? Isso aqui atrás eu tenho uma mochila que eu carrego água. Então isso aqui na verdade é um canudo, porque quando a gente vai para uma missão, para uma operação, muitas vezes eu não sei quando eu vou voltar, né? Eu vou para uma coisa que eu sei quando começa, mas eu não tenho a menor ideia quando termina, então eu preciso me hidratar, eu preciso ter água. Então eu levo uma mochila aqui atrás que tem a água e isso aqui é um canudo. Aqui é a pé. Qual que é o seu nome? Luiz Henrique, Qual que é a sua pergunta? tem arma específica para cada função? Tem. Isso é um mito e é uma dificuldade que a gente tem muito grande na polícia, principalmente pela parte que administra a polícia, né? Os caras que estão na cúpula da polícia, porque isso aqui é um conhecimento muito técnico e na realidade o cara que está lá administrando a polícia, ele não tem a responsabilidade de saber isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito técnica, né? Então assim, muito tempo na polícia se achou que uma coisa resolve todos os problemas. Isso não existe. Não existe uma arma que faz todas as funções. Para cada função existe uma arma específica, um modelo de munição específico, um calibre determinado, entendeu? Então é uma coisa muito abrangente isso daí. Não existe uma coisa que faz tudo. Graças a Deus isso está mudando. Hoje na polícia a gente está tendo um rol de equipamentos maiores. Então o leque está abrindo e a gente está conseguindo executar trabalho com os materiais adequados. Mas isso é mais para inteligência, né? Para o caso de vocês, que é uma polícia mais especial. Para a parte operacional, para a parte Tá, a tática. gente falar de polícia, por exemplo, hoje, a polícia militar, assim, não tem. Então, É mais padronizado. é, né? Depende, por exemplo, se você pegar o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, que seria o nosso similar, vamos dizer assim, eles têm equipamento também diferenciado. Então, assim, o equipamento diferenciado são para os grupos específicos, né? A polícia comum, ela tem um equipamento meio padronizado, tal, mais simples, mas o pessoal que é mais especializado tem uma coisa mais forte. Especial. Tem. Qual que é o seu nome? Sabrina, Sabrina, qual que é a sua pergunta? Sabrina Sato? o que é isso? Isso? A outra. Qual? Aponta ali, Vem vai cá. ali. Vem cá.
Isso aqui é um carregador sobressalente que eu uso aqui. Então aqui que vão minhas munições. Então vai um carregador lá dentro, que está sem agora, e aqui eu levo as minhas munições extra. Se eu tiver num combate alguma coisa e acabar minha munição, eu preciso de autonomia para continuar na missão. Entendeu? Então são carregadores extras. Quantas cabem cada um? Nesse modelo 30. Então você tem 30 e 60 aí. Esse é o equipamento de porte, né? Aí na viatura tem mais coisa. Aqui eu tenho 60, mas tem 90, né? E aí tem o resto. Dá pra... Quantos quilos você carrega aí? O meu, até vou passar isso aqui pra galera ver. São 12 quilos. Ó, vem você primeiro aqui, ó. Levanta aqui, vou colocar o colete em você. O colete é mais pesado que ele. Negada tá colocando colete pra treinar crossfit aí, ó. Pega tudo essa merda aqui. Oi, todo mundo. Fica em pé, né? Fica em pé. Fica em pé, fica em pé. Vou soltar, hein? Pronto? Ô, tá levinho? segurando, hein? Tá levinho? Vai até ali no meio. Leve o pesado. Vai lá, responde até o meio. Nossa, polícia. Pode fazer, viu? Eu trouxe aqui uma camiseta do Garra aqui. Eu vou deixar com o Jack. E aí ele vê o que ele faz aqui, se ele pendura aí, faz uma doação, faz um leilão, uma rifa, sei lá o que você vai fazer com isso aí, cara. Mas tá aí. Na verdade eu vou pendurar aqui pra gente guardar como lembrança aí da galera fazer um quadro. Fala aí, mano. Kaique, Kaique, qual que é a sua pergunta? a partir de que idade você pode fazer o teste pra entrar pra polícia? 18? Luiz Henrique. Luiz Henrique. É pesada a arma? Ela tá aqui, vem cá. Ela pesa mais ou menos 4 quilos. Vira pra lá, pai. Vira pra mim Não é que é aqui. pesado agora, daqui 12 horas você não tem ideia. Vira pra mim aqui. Vira pra mim. É legal, dá pra fazer. Meu nome é Matheus. Faz a pergunta de novo. Também essa arma e esse facão são pesados ou são levinho? Essa daqui? Essa aqui é uma pistola. Tá limpa, tá sem nada. Essa aqui é uma pistola Glock, calibre .40. E ela... Tem laser ela? Não, ela tem uma lanterna. Nossa, que louco. E aí ela pesa mais ou menos 800 gramas. Por mais que ou que menos. tem dois gatilhos? Não, ela só tem um gatilho, aqui o do meio é a trava. É só uma tecla. Júlia, como você conseguiu chegar na Garra? Foi muito difícil? É difícil, então assim, primeiro você entra na polícia como qualquer policial normal, e aí você vai fazendo cursos de especialização. Então você vai fazendo a sua capacitação técnica, né? E aí você tem que ter a oportunidade de ser convidado a trabalhar lá. E aí quando você já tem essa parte técnica toda desenvolvida, né? A parte de tiro, técnicas, táticas e tal, você tem que esperar uma oportunidade para ser convidado por quem comanda, chefia a unidade e você ingressa. A sua é automática? Não, as duas armas aqui são semi-automáticas. A arma automática, quando você aperta a tecla do gatilho, segura e ela fica disparando sozinha. A arma semi-automática, quando você dá o tiro, ela vai dar um tiro, né? Você aperta a tecla do gatilho, ela faz um disparo e aí ela faz todo um movimento para realimentar. Então isso é uma arma semi-automática. Então tanto a minha pistola quanto esse fuzil são armas semi-automáticas. Então, todo mundo me chama de Torinho, mas é Gabriel. Torinho? Torinho. E aí, Isso qual aí, que é a quando sua você ficar pergunta? mais velho, pode ser mal, velho. Eu tô com uma Agora, daqui pergunta. uns 10 anos você entende. Você já matou alguma pessoa importante? Quem mata é Deus, mano. Nós não matamos ninguém, a gente prende, a polícia profissional prende. Entendeu? Agora, se o bandido optar por um enfrentamento, aí... Você já trocou tiroteio? Ah, acontece. Esse cara é bom pra responder essas perguntas. Você já tomou tiro? Você já tomou algum tiro? Nunca acertaram, mas já deram tiro em mim. Graças a Deus. É, graças a Deus. Quanto mais a gente treina, mais sorte a gente tem. Agora eu tô com uma pergunta pra você. Ixi, agora é porrada, vai intimar. Quando você tava em alguma coisa, você já fez golpe de jiu-jitsu?
Ó, no trabalho policial? Já usei bastante o jiu-jitsu no meu trabalho policial, numa imobilização, numa retenção de um indivíduo. Muitas vezes a arma atrapalha mais do que ajuda. E essa condição técnica de saber imobilizar, de dominar uma pessoa, é mais legal do que usar isso daqui. Pode demonstrar? Você pode demonstrar um? Sim. São de resistência em abordagem, mas a gente usa uma certa energia para poder fazer essa imobilização e a arte marcial foi muito importante para isso. Mas eu nunca tive resistência. Só também um adendo aí, essa energia, quando a gente fala em energia numa abordagem, não é violência. A energia na abordagem é para você conter a pessoa que está sendo abordada para a segurança dela. Porque às vezes a pessoa, quando você pede para parar o carro, alguma coisa assim, a pessoa se sente ofendida e fica brava. Só que o lado do policial, ele não sabe quem está lá dentro do carro. Então você manda o cara parar, o cara tá com o vidro fechado, o vidro filmado, você não sabe o que tem lá dentro. E se tiver um cara armado lá me dando tiro lá de dentro do carro? Então quando esse cara desce, ele desce meio bravo, quando você vai fazer uma revista pessoal nele, você contém ele de uma maneira enérgica, que não é violência é uma coisa, energia é outra. Então você deixa ele imobilizado lá de uma maneira enérgica, é para a própria segurança dele, para ele não ficar se mexendo e tal, porque o policial, principalmente o cara que é menos preparado, vai entender isso como uma ameaça. E aí ele pode até fazer um uso indevido de uma arma, entendeu? E machucar a pessoa. Então a energia na abordagem, ela é uma coisa que é para o bem e para a segurança do abordado. Inclusive a gente já lembrei de uma situação, uma invasão, de mandado com o Adriano. A gente teve uma situação que até a gente conversou com policiais que virou meio que objeto de estudo entre a gente, que numa invasão a gente foi cumprir um mandado de prisão e numa invasão foi uma situação bem atípica, porque veio uma mulher com uma criança pequena no colo, bem pequena, e essa mulher veio uma outra mulher junto que pegou a arma do meu parceiro. Arma eu estava longa. exatamente atrás, arma curta. Grudou a pistola no braço da pistola, né? E aí é uma situação que você pergunta, o que eu vou fazer? Vou dar um soco na cara da mulher com a criança no colo? Eu vou jogar gás? E a criança? Foi uma situação muito difícil, né, que a gente passou nesse cumprimento de mandado, de entender o que a gente poderia fazer. Porque, e no final das contas, o que aconteceu foi que o cara que a gente ia prender, ele fugiu pelo meio. Nossa, foi pra ganhar tempo. Ela segurou, ele passou por entre a gente e conseguiu fugir. Depois a gente pegou ele no quarteirão seguinte. Quem é o pequenininho? Não, o rapaz, o bandido. Mas foi uma situação relativamente complicada e a gente desenvolveu técnicas para poder... E numa situação dessa é muito melhor você saber imobilizar, ter o conhecimento do jiu-jitsu, por exemplo, ou outras artes marciais também. Mas o jiu-jitsu é sensacional para isso daí. Então quer dizer, tipo assim, um cara pegou com a arma e apontou em você, aí pelas costas. Aí você também pode, né, fazer um movimento? Pode. Não, isso não é indicado. Se alguém te render com uma arma, você não tem que reagir. Jamais você vai reagir. Mesmo se você for um faixa preta, você vai fazer o que o cara tá pedindo para você fazer. Ele tá armado, ele pode te matar. Então, tipo assim, mas existem técnicas. Você tá com arma, mas tá guardado ele te pegar. Um ladrão. Depende da situação, não dá para saber. Cada situação é uma situação diferente. Então o cenário vai te dar as possibilidades que você tem ou não. É muito difícil, se você for pego, você conseguir fazer alguma coisa. Então a gente tem sempre que estar esperto na rua para se antecipar. Se acontecer de pegar, é difícil você reverter. Porém, se a pessoa estiver ligada na rua, estiver esperto, você consegue se antecipar a situação e aí você vai fazer o que você tem que fazer. Meu nome é Cauê. Eu queria fazer uma pergunta. Qual a diferença do Garra e da Rota? O Garra é da Polícia Civil, Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, que é o que eu comando. E a Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que é um grupamento especializado da Polícia Militar. Então a gente faz mais ou menos as mesmas coisas, mas eles são policiais militares e nós somos policiais civis. Meu nome é Henry. Quais são as artes marciais exigidas para você poder entrar na polícia? Que se você não fizer nenhuma por fora e acabar vindo alguém pra cima de você, você vai apanhar de um ladrão?
Você não tem que entrar sabendo nada. Porém, no curso de formação, quando você entra na polícia, você passa no concurso, você vai fazer a escolinha. Dentro da escolinha você vai aprender técnicas, existe uma matéria que é a defesa pessoal, né? E aí você vai se aprofundando. Dentro da polícia existem diversos lutadores, inclusive olímpicos. A gente tem o exemplo aí do Omura, que é um investigador de polícia, que foi da seleção brasileira de judô, né? Ele é professor da Academia de Polícia. Existem diversos outros faixa preta, né, de várias artes marciais. E para você ser professor de defesa pessoal na Academia de Polícia, você tem que ser graduado, você tem que ter faixa preta, independente da função. E você vai passar por um exame para ser homologado como professor ou não. Então você tem que ser, quando você se inscreve para ser professor da polícia de artes marciais, de defesa pessoal, aí você tem que ser um faixa preta. Então assim, nenhum policial sai da Academia de Polícia sem saber nada, né? Então, durante a formação dele como aluno, ele vai aprender as técnicas básicas. Mas assim, muitos policiais que são praticantes de artes marciais. Cara, preparo psicológico é óbvio que você tem que ter, né? Tem que ser uma pessoa calma, tal, tudo mais. Mas a experiência, ela vai te moldando muito. Então, assim, é difícil você depois de um tempo, se chocar com alguma coisa, entendeu? Isso é uma coisa que pode ser por um lado bom ou por um lado muito ruim também, porque você fica um cara meio frio, né? Mas isso acontece. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal Projeto Policial.